Olá, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel Borges e hoje nós vamos estudar teoria celular. Mas antes, temos alguns avisos. Primeiro aviso que eu gostaria de dizer a vocês, que é a hora, pessoal, de ir lá se conectar, né, para a nossa aula ao vivo. É muito importante ter vocês aqui participando conosco, fazendo perguntas, respondendo também os nossos questionamentos, dizendo de que escola vocês são, para a gente poder falar aqui e agradecer aos coordenadores, professores e gestores da escola de vocês pelo incentivo de estarem participando das nossas aulas. Mas, para quem ainda não baixou o aplicativo, né, lembrando que para baixar o aplicativo é preciso que vocês, na escola, peguem a matrícula de vocês e com a data de nascimento, dia, mês e ano com os 4 dígitos, vocês vão poder baixar o aplicativo, né? A partir dos QR Codes que são colocados aqui na tela. Mas, para quem ainda não baixou, está podendo ver a nossa aula na TV, não é isso? Então, sejam todos muito bem-vindos. As famílias também que estão participando, que estão aí junto dos seus filhos assistindo. Que bom. Agora, para quem quer rever a nossa aula, vocês têm o YouTube, gente. Não esqueçam que lá no YouTube vocês têm também um chat, onde a gente vai poder conversar, né? Onde vocês vão poder dizer se estão gostando. Se estiverem gostando, dá um likezinho para a gente continuar, né? Dessa forma que a gente está apresentando. E caso queiram dar alguma sugestão, escreve lá no chat a sugestão. Vejam que agora na nossa tela, né, nós temos aqui, ó, os 2 QR Codes para que vocês aí baixem e a gente possa participar. Agora, pessoal, para que a nossa aula seja bem mais interativa e que possa atingir o maior número, né, de estudantes, de pessoas que estão assistindo, de familiares, nós contamos aí, né, com a questão aqui, ó, de Jéssica, com a língua brasileira de sinais, se esforçando para chegar até vocês a nossa aula. Então, estamos junto aqui com Jéssica, levando a nossa aula e também daqui a pouco, né, eu vou chamar a professora Cláudia, que está já no chat e já está me dando dicas, dizendo que tem gente lá conversando com ela. Mas vamos para mais alguns avisos. A questão do aviso é em relação ao julho, né? O mês de julho. Sempre nós estamos colocando aqui quais são, o que é que a gente está chamando a atenção em relação à conscientização no que diz respeito à saúde. Nós já falamos a respeito do câncer ósseo, do câncer de cabeça e de pescoço, e agora nós estamos falando da questão da hepatite, de combate às hepatites virais. Agora, no próximo dia 28, é o Dia Mundial de Conscientização de Combate à Hepatite. E aí a gente vai ver que, para a questão da hepatite, existem muitos cuidados, né? O primeiro cuidado é estar sempre, pessoal, indo em busca das vacinas, do posto médico. Eu vou chamar a professora Cláudia, que ela vai conversar com vocês a respeito da hepatite. Bem, gente, tudo bem com vocês? Então, professora Isabel, nós já estamos aqui no nosso chat com Sabino, que está conosco. Então, Sabino, seja bem-vindo. E mais alunos aí que estejam presentes aí, dá um oi aí para a gente. Obrigada pela participação de vocês. Em relação à hepatite, ela realmente é uma inflamação do fígado. Então, temos que ficar atentos. Existem vários tipos de hepatite. Hepatite A, B, C, D, E. Mas a A ela é mais comum no Brasil. Então, acredita-se que existe a cura, mas que devemos ter cuidado com várias questões na alimentação. A hepatite A é muita questão de saneamento básico, de cuidado ao lavar verduras, não é, professora? Então, bastante cuidado. Mas é uma doença que tem cura e atinge o fígado, mas atualmente nós vemos que está crescendo vários casos. Sempre vem crescendo, professora. De 2018 para cá, sempre vem crescendo o número de pessoas afetadas, mas que devemos ter cuidado. A questão de limpeza não é muito importante, mãos, verduras, legumes, frutas que você vai comer com casca, então lavar bem, essa questão também é muito importante. Pois é, professora Cláudia, lembrar que essa questão aí das hepatites virais é uma questão de saúde pública, gente. A luta aí a respeito, né, desse combate é também a questão de saneamento básico e a ida ao médico para que os exames, né, possam ser feitos com rotina e detectar esse probleminha. E também a questão da vacina, né, que tem aí também a vacina de hepatite. Mas vamos, né, começar a nossa aula com um revendo. Pessoal, no nosso encontro passado, nós conversamos a respeito dos avanços tecnológicos
tecnológico. Vocês estão lembrados? Então, em relação aos avanços tecnológicos, nós vimos uma série de coisas importantes. E algo que nos chamou muita atenção, eu acredito que a nós, professores, e a vocês, alunos, é a inteligência artificial. E para a inteligência artificial, eu trouxe aí um textinho para a gente fazer uma leitura e entender essa questão da inteligência artificial. Então, vamos ler comigo? Vamos todos juntos aí ler esse pequeno texto. Olha o que está dizendo, gente. A inteligência artificial refere-se a sistemas ou máquinas que imitam a inteligência humana para executar tarefas e podem se aprimorar iterativamente com base nas informações que coletam. Vejam aí que a inteligência artificial, ela vamos dizer assim, um sistema que vai sendo alimentado pelas informações que o homem vai dando. Mas diz que ela é inteligência, né? Fala que ela é uma inteligência que era iterativa, porque ela vai, ao mesmo tempo que vai recebendo essas informações, ela vai tecendo novas conexões e apresentando aí, né? Então, essa questão da inteligência artificial, nós ainda vamos falar muito, nós ainda vamos estudar, e já está presente no nosso dia a dia. Outra coisa interessante que eu gostaria de falar para vocês, né, é a respeito aí, né, diante desse mundo de avanços tecnológicos, onde você está? Será que você está como aquele garoto ali, olha, todo conectado, com óculos, né? A questão aí dessa percepção virtual? Ou você ainda está lá, sentadinho, né, com um monóculo, dando uma olhada no horizonte, vendo o que é que está acontecendo? A nossa aula hoje vai falar um pouquinho dessa questão, desse avanço tecnológico também, no que diz respeito a equipamentos. Fiquem atentos, mas vamos lá. O que será que eu tenho para apresentar para a aula de hoje? Então, hoje nós vamos ver a questão da teoria celular. Essa teoria celular, a gente vai passar por uma questão histórica. E essa questão histórica, a gente vai ver que, à medida que o tempo vai passando, os cientistas, estudiosos vão aprimorando máquinas, e com essas descobertas dessas máquinas e o funcionamento, eles vão apresentando novas informações. Essas informações é o que a gente está chamando aí de teoria. Mas vamos lá. O que é que eu tenho ainda para apresentar a vocês? Vejam que agora eu vou trazer para vocês um grande estudioso, o Galileu Galilei. Em relação a Galileu Galilei, a gente vai mostrar aí que ele recebeu uma infinidade de títulos devido aos seus estudos. Então, a questão aí de um grande estudioso, não é? E a gente vai ver que ele é o pai da astronomia. Veja aí, ó, pai da astronomia observacional, o pai da física moderna, o pai do método científico, o pai da ciência moderna. Mas o que será que ele realmente fez? Então, a gente vai ver aí que Galileu Galilei, ele começa a observar o céu e começa a trazer lentes e jogos dessas lentes e tubos, né, para poder observar melhor. Então, ele começa a desenvolver máquinas que têm a capacidade de trazer, né, essa informação com uma ampliação do olho humano, como se fosse uma super extensão do olho humano. Então, vejam aí que a gente começa na questão do nosso estudo de teoria celular com uma historicidade, né? Com a questão aí mostrando que existe uma história nesse avanço tecnológico e nessas descobertas. O que é que nós temos mais? Depois aí que a gente sai desse telescópio, a gente vai aí para Robert Hooke. Robert Hooke observou espaços vazios de uma casca de árvore, essa casca a gente está comparando aí a cortiça, os quais chamou de célula, uma pequena célula. Essa aí a gente vai contar uma história bem rapidinho aqui. Robert Hooke estava na sua mesa de estudo, né, com algumas lentes. Na época, os óculos não eram presos assim, eles eram, né, soltos, a observação era feita manualmente, ele tinha que estar observando. E num trocadilho, ou seja, ele passa uma lente para outra e percebe que algo na mesa, que antes não era observado, agora está sendo observado. Então, ele percebeu que o jogo de lentes sendo cruzado, sendo uma sobreposta à outra, a uma determinada distância, ele conseguia observar algo que a olho nu ele não percebia antes. Então, ele vai lá no seu quintal, pega a casca de uma árvore, até uma película bem fininha e traz aí
para esse seu primitivo, né, microscópio. E com isso ele consegue observar que essa casca ela tinha pequenos, vamos dizer assim, celinhas, como se fossem pequenos quadrinhos. E como a casca da árvore estava seca, o que é que acontece? Ele observou células mortas. E aí ele dá o nome de célula, porque ele achou parecido com pequenas células, pequenas salas, né? E aí até comparou com algumas salas que ele conhecia no mosteiro e em locais onde tinha grande, né, aglomeração aí de pessoas e que cada um tinha o seu quarto. Então ele achou bem parecido. Mas infelizmente Robert Hooke observa uma célula vazia. Mas vamos ver o que é que nós temos mais em relação aí ao microscópio. Então aí é um microscópio óptico, né? É um microscópio que precisa da questão aí da luz. Muitas vezes essa luz aí, ela pode ser artificial ou natural, dependendo da localização do microscópio. Então, aqui eu tenho um espelho que ele pode pegar a luz que está entrando pela janela, lá da sala, do laboratório, do local que está sendo observado, e ela vai lançar essa luz, ela vai passar por toda essa partezinha aqui, que é como se fosse um verdadeiro tubo, e vai refletir aqui em cima, facilitando aí a luminosidade podendo ser observada. Em outra aula, a gente vai observar o microscópio e ver parte a parte dessa composição. A professora Cláudia está dizendo aí que tem aluno conversando conosco. Quem é, Cláudia? Olha, nós temos uma aluna aqui também que já se identificou, Nayara, da Escola Pedro Augusto também, já dei as boas-vindas. Ela e Sabine estão achando muito interessante essa pequena história, né, que foi contada aí. E eles estão ativamente aqui participando, professor. Estão gostando da sua aula. Legal. Então, bem-vindo, Sabino. Bem-vindo, Nayara, da Escola Pedro Augusto, bem pertinho daqui da gente. Já estive lá, Nayara, fazendo uma aula no laboratório aí de vocês, né? Legal. Incentiva teus colegas, chama teus colegas para vir assistir a aula também conosco. Mas fiquem atentos que tem mais novidades. Então, o que é que eu tenho agora? Sempre que a gente chega na escola falando de microscópio, nós, professores de ciência, muitos alunos ficam dizendo, telescópio, professora. E aí eu estou trazendo para vocês, hoje em imagem, mas na próxima aula eu estou trazendo um telescópio mesmo e um microscópio, porque essa aula continua. Então aí a questão aí do telescópio é aquilo que a gente quer observar, que está muito distante da gente. Essa seria a primeira informação que eu quero dar a vocês. Já o microscópio é algo, né, que está bem pequeno e que está próximo da gente e que a gente vai ampliar. Então, aí vem a diferença entre a questão do telescópio e a questão do microscópio. Então, o que é que eu estou mostrando aí a vocês, hoje, através de imagem, numa próxima aula a gente vai montar aqui na mesa para vocês verem e para a gente mostrar como funciona esse telescópio e esse microscópio. Mas vamos continuar, porque o estudo do microscópio é muito importante para esse tema de teoria celular. Então, agora, na teoria celular, a gente vai ver o que é que os cientistas, né, apresentam em suas teses. Então, muitos estudiosos, eles começam a estudar a partir, né, da grande descoberta de Robert Hooke, a chegada aí do microscópio, eles começam a fazer, né, suas experiências e, a partir das experiências, eles tecem, né, alguns argumentos, e esses argumentos eles vão se aprimorando e transformam-se aí em suas teses. Vamos ver cada um deles. Primeiro a gente vai para Robert Hooke, onde Robert Hooke afirma que todas as coisas vivas são formadas por célula. Então ele apresenta aí essa sua tese. Depois vem Matthias Schneider, que diz que os vegetais são formados por célula. Então a gente percebe aí que Matthias ele era um estudioso da botânica, dos vegetais. Theodor Schwann, ele diz que os animais são formados por célula. E Rudolf, ele diz que uma célula só pode surgir a partir de outra pré-existente. Então, aqui nós estamos com um conjunto de estudiosos, um conjunto de cientistas que estão mostrando para a gente o tempo inteiro essa questão aí, né, do que diz respeito à teoria celular. No que a gente percebe aí em relação aos seus legados, às suas informações. Continuando, nós vamos chegar à questão de célula. E aí, pessoal, nós vamos para um conceito de célula, né? Que é a unidade microscópica, estrutural e funcional dos seres vivos. A gente vai ver aí que os seres vivos apresentam, né, uma estrutura, e essa estrutura ela é comum a todos, mas nós vamos ver durante as nossas aulas
é que essas estruturas, elas vão apresentar também diferença. Algumas categorias em relação a essas células. Mas a gente já sabe que a célula é a unidade microscópica estrutural e funcional que vai aparecer aí em todos os seres vivos. O que é que nós temos aí na continuação em relação a esse conceito? A gente vai ver agora a questão que eu estou trazendo primeiro os animais, a célula animal e a célula vegetal, para a gente apresentar aqui para vocês algumas diferenças. Então, a gente começa a observar o modelo, o desenho dessa célula animal, e a gente começa a perceber que ela não é vazia, como no início, lá no estudo de Robert Hooke, quando ele observa a questão aí de uma célula vazia. E agora a gente vê que essa célula, ela tem uma grande quantidade de estruturas internas, e essas estruturas são muito importantes. Aqui, eu vou apontar aqui para vocês algumas características que da célula animal, e que a gente não vai perceber na célula vegetal. Vejam aqui. Então, aqui eu tenho um formato, não é, alongado dessa célula. Eu vou perceber algumas estruturas que daqui a pouco eu vou olhar também e encontrar na célula vegetal, mas existem outras estruturas que a gente não vai encontrar. Exemplo, eu tenho aqui centríolos, como se fossem uns tubinhos. Esses tubinhos, eles são muito importantes na hora da divisão celular, e é comum à célula animal. Então, aqui a gente percebe na célula animal uma estrutura, mas o núcleo está presente, as mitocôndrias, que são essas vermelhinhas aqui, estão presentes, os vacúolos com a concentração de água. O que é que eu vou mostrar agora? A célula vegetal. Então, já na célula vegetal, ela já apresenta uma estrutura diferente, até mesmo o formato, não é isso? E a gente vai perceber que a célula vegetal, ela tem uma membrana dupla, onde lá na animal eu tenho uma membrana completa, e aqui ela vai apresentar uma membrana dupla, onde a gente vai ver aí a membrana plasmática, né? A questão aí da parede celular. Outra coisa, essa célula apresenta uma grande quantidade de água, por isso que os vegetais se desidratam, perdem, né? Quando perdem água, murcham logo. Mas as mitocôndrias que a gente viu presente lá, estão presente aqui, a questão aí do núcleo também está presente. Então, durante as nossas aulas, a gente vai começar a estudar e a ver quais são essas estruturas, como são chamadas essas estruturas e a função de cada uma delas. Continuando, nós vamos falar um pouquinho da ciência, né? A questão aí, qual é a parte, né, da biologia que vai se encarregar de estudar as células. É a citologia, estudada na biologia celular. Então, a citologia é a parte da biologia que se dedica ao estudo das células e suas estruturas. Então, a gente vai ver aqui que agora estamos diante de um ramo da biologia, ou então uma parte da biologia, que é a citologia. A ciência que vai estudar aí as células. Agora, vai estudar as células e as estruturas que compõem. Funcionamento, né? Tudo isso para a gente entender o que é uma célula e qual é a função dela no corpo de todos os seres vivos, inclusive no nosso também. Aqui a gente vai prestar atenção à divisão celular. Observem bem o que está acontecendo na tela. Agora vem uma representação para vocês verem como seria essa divisão. É assim que acontece com as nossas células. Uma célula, ela dá origem à outra, aí vai se desenvolvendo e cresce. Olha, eu tenho uma célula, eu tenho duas, depois eu vou ter aí, olha, 4 e assim por diante. É assim que acontece a divisão celular. Graças a essa divisão celular, nós temos o crescimento, a reparação de perdas a partir da cicatrização de um ferimento. Então, vejam que interessante. Isso para a questão de um grupo de seres vivos. Depois a gente vai ver que existem grupos que essa divisão ela vai acontecer e vai aumentar a população de indivíduos. Mas isso é uma curiosidade para a nossa próxima aula. Então, além de divisão celular, a gente vai falar um pouquinho, né, da questão do microscópio. Né? E na questão do microscópio, eu trouxe aqui para vocês essa imagem montando, não é, uma lâmina, e depois da montagem vem aí a observação. Prestem atenção nesse movimento, né, que as mãos aí
dessa pesquisadora, dessa estudiosa, que ela está fazendo na medida que está querendo observar, aproximando esse tubo para, né, para a lente, para poder perceber melhor, captar melhor essa informação. Então, o que é que eu tenho para mostrar aí a vocês? O microscópio é um jogo de lentes e nós temos a oportunidade de escolher aquela que melhor vai identificar o material ser, vamos dizer assim, esse material que vai ser observado. É muito interessante, e aí eu vou chamar a atenção da luz, que para a gente observar alguma coisa, é preciso que a luz ultrapasse o material observado. Então, não adianta a gente querer colocar algo muito espesso, grosso, na lente na lâmina, para observar aí no microscópio. Por quê? Porque se eu coloco algo muito espesso, né, algo muito grosso, a luz não vai passar. Então, para a gente fazer isso, e na próxima aula eu vou mostrar a vocês com uma cebola, como é que a gente vai observar o tecido de uma cebola, e a gente vai tirar uma película bem fininha e ter vamos dizer assim, a percepção, ter a capacidade de observar. Então, vejam que a luz tem que passar. O microscópio é um instrumento de jogo, né, de luz. O que é que eu tenho para mostrar mais a vocês em relação aí ao microscópio? Aqui, à medida que a gente vai colocando a lâmina no microscópio, vejam que no início não estava tão nítido. E agora a gente vai começando a observar e a gente percebe aí a questão de algumas células. Então, aí eu não tenho uma célula só, eu tenho um conjunto de células. Então, é isso que acontece no microscópio, é aquele movimento que estava sendo feito, né, por aquela pesquisadora. Ela estava procurando a melhor nitidez para poder ter um resultado de uma observação. Mais uma vez, a gente está vendo aí, ele começa turvo, e à medida que vai mexendo, ali procurando a melhor lâmina, e a aproximação ou distanciamento também daquele tubo onde tem a lente de aumento, é muito importante também. Nós vamos ver também que essa lente não é só aquela que está bem pertinho da lâmina, mas que também que está próxima aos nossos olhos, aquele que a gente vai aproximar. Então, a gente vai ver que dentro de um microscópio, do funcionamento do microscópio, a gente vai precisar de fazer uma multiplicação para a gente saber quanto foi ampliado. Né? Então, além desse aí, eu trouxe para vocês também uma outra observação ao microscópio, né? Isso foi retirado, vamos dizer assim, uma água estagnada, água poluída, e aí dentro de uma gotinha de água a gente consegue perceber a presença de micro-organismos. Vejam que interessante a participação aí desse micro-organismo no momento, né, ainda vivo, aí na medida que a gente observava essa coleta da água poluída. Vejam que apresenta algumas bolinhas, vocês vão ver também que algumas dessas a gente pode até depois identificar como pequenos grãos e até pequenos seres vivos também. É preciso uma observação maior. Nesse caso, o destaque é para essa espécie aí, que vai ser motivo de uma de nossas aulas logo, logo. Mas o que é que eu tenho para falar ainda para vocês em relação a essa aula de hoje? Eu vou fazer um convite. O convite é o Mão na Massa. Com objetos diversos, né? Reaproveite e construa um modelo de célula. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas ideias que eu estou trazendo aqui para vocês com materiais diversos. Então, vamos lá. Aqui na mesa, eu vou pegar aqui, eu acho que vai ficar melhor. Vocês podem pegar vários. Deixa eu ver se o pessoal aí traz para a gente aqui a imagem. Eu trouxe uma caixinha aqui, ó, com vários, olha, uma capinha de apontador, um copinho, uma rodinha velha. Então, vocês vão, até mesmo pegador de roupa, vocês vão tentar trazer aí para a mesa de vocês, aí para o lugar onde vocês estão montando, vários objetos. E aí, o que é que eu estou querendo que vocês façam? Eu quero que vocês construam uma célula, e aí, para isso, vocês podem fazer plaquinhas, colocando os nomes das partes que compõem uma célula. O citoplasma, o núcleo, a membrana. Isso, gente, é a nível de pesquisa. Vocês vão pesquisar as partes básicas de uma célula e vão tentar montar. Então, aqui, olha, nessa minha caixinha, e na próxima aula eu vou trazer a minha pronta também. Então, vocês podem inventar, ó,
a questão aí do núcleo e tentar montar uma célula. Eu gostaria muito, na próxima aula, a gente poder conversar a respeito disso. Eu agora vou chamar a professora Cláudia, que vai se despedir de vocês, e eu volto ainda falando sobre essa atividade. Bem, professora, eu quero agradecer, né, os nossos alunos aqui que estão participando e eles devem construir realmente a célula, né, com objetos que eles têm em casa. Então, vocês construam, peguem alguns objetos e pesquisem também as partes básicas da célula, que vamos continuar a nossa aula. Tchau, tchau, pessoal. Pois é, professora Cláudia, obrigada a você também para a participação, não é? Os alunos que estavam presentes hoje, convide outros colegas para participar da nossa aula, para a nossa aula ficar mais interativa e a gente poder fazer perguntas e vocês aí ativamente respondendo. Então, aqui a minha dica é, né? Vamos lá, vamos fazer, né? E aí, toparam essa atividade de construir o modelo de uma célula só com as partes básicas, membrana, citoplasma e núcleo? E aí, para quem quer saber como é que eu vou montar isso, rever a nossa aula no YouTube. Então, por hoje é só. Aguardamos vocês na próxima aula e a continuação ainda é sobre célula. Queremos saber o que é que vocês montaram, como montaram, ok? Tchau, tchau, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Alô, galera, mostrando recebidos aqui da escola, caixa novinha. E aqui tá o tablet que tá chegando para os estudantes do Recife. São mais 45 mil como este aqui. E olha que tudo, já vem com internet topzera. Dá para fazer as tarefas em todo canto. Aqui, pessoal, na sala de aula, a gente agora tá usando notebook. Estudar conectado é outro nível, vice? Tem pro estudante e já tá chegando pro professor. Ó pra aí, até amanhã tá curtindo tudo isso. Brincadeira, galera. Em casa, o lance é aproveitar as aulas ao vivo e gravadas, que a gente pode ver na TV, no computador ou no tablet. Que tudo! Educa Recife. Esse é o programa de transformação digital nas escolas. Acesso e inclusão para a rede com mais tecnologia do país. Receba! Bora, galera! O bonde do Educa Recife! Prefeitura da cidade. Alô, galera, mostrando recebidos aqui da escola, caixa novinha. E aqui tá o tablet que tá chegando para os estudantes do Recife. São mais 45 mil como este aqui. E olha que tudo, já vem com internet topzera. Dá para fazer as tarefas em todo canto. Aqui, pessoal, na sala de aula, a gente agora tá usando notebook. Estudar conectado é outro nível, vice? Tem pro estudante e já tá chegando pro professor. Ó pra aí, até amanhã tá curtindo tudo isso. Brincadeira, galera. Em casa, o lance é aproveitar as aulas ao vivo e gravadas, que a gente pode ver na TV, no computador ou no tablet. Que tudo! Educa Recife. Esse é o programa de transformação digital